Olá a todos, meu nome é Flávio Leme, eu sou especialista de aplicações na área de espectrometria atômica da DP Union Instrumentação Analítica e Científica. Hoje eu vou apresentar para vocês o webinar Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS, Histórico, Fundamentos, Instrumentação e Aplicações. O nome da técnica LIBS vem do inglês Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Não é tão trivial, fazer a tradução do nome da técnica do inglês diretamente para o português. Mas uma tradução possível, uma versão em português possível para o nome da técnica seria espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser. Bom, e o que seria LIBS? De maneira bem simplificada, nós poderíamos definir como uma técnica espectroanalítica que utiliza pulsos de laser para microamostragem, formação de um plasma, atomização, ionização e excitação de elementos químicos presentes na amostra. No caso do termo breakdown, do nome da técnica em inglês, ele refere-se a um fenômeno coletivo relacionado à ruptura dielétrica das ligações moleculares do material que ocorre anteriormente à formação do plasma e envolve propriedades da amostra, tais como elasticidade e compressibilidade. Então, as propriedades da amostra também vão atuar e determinar os mecanismos de dissipação e deposição de energia que ocorre durante o processo de ablação. E como já dá para a gente deduzir, a microamostragem vai ocorrer justamente por meio de um processo de ablação, em inglês a chamada laser ablation. Bom, antes de dar continuidade ao LIBS, eu quero fazer um breve histórico, que muitas vezes quando as pessoas vêm falar de LIBS, imaginam que é uma técnica nova que foi proposta muito recentemente. De certa maneira, ela se estabeleceu até que recentemente, mas ela já tem uma boa história por trás. Então, fazendo esse breve histórico sobre a técnica LIBS, a gente vai voltar lá para o início, para a segunda década do século passado, quando Einstein ele formula a teoria da radiação estimulada. Posteriormente, com base nessa teoria, em 1960, o Ted Myman desenvolve o primeiro laser pulsado, um laser de rubi. E apenas 2 anos depois, ocorre o chamado nascimento da técnica LIBS. E o nascimento é marcado por um trabalho que foi apresentado num congresso científico em Maryland, nos Estados Unidos, pelos pesquisadores Brash e Cross, onde eles usaram um laser como fonte de ablação e excitação cruzada para obter um espectro de alguns elementos no material. E apenas 1 ano depois, ocorre o primeiro uso analítico da técnica LIBS, quando 2 pesquisadores franceses, Debragedon e Liodec, fazem uma análise espectroquímica de superfícies para 25 elementos. Nessa situação foi uma análise qualitativa, não foi feita a quantificação dos elementos presentes na superfície desse material, e sim obtidos os espectros desses elementos. Mas esse trabalho marca o primeiro uso analítico da técnica LIBS, ainda no início da década de 60. Posteriormente, já entre 1964 e 1967, começaram a ser comercializados alguns instrumentos. No caso, foram comercializados por 3 empresas, a General Ash, a Zeiss e a Geol. E nesses instrumentos, o laser é utilizado somente para ablação, semelhante ao que a gente vê, por exemplo, no Glow Charge OES, o Spark OES. Nesse caso, o laser é utilizado somente para promover a ablação, a remoção do material, e não para fazer também a excitação desses materiais. E entre 72 e 80, nessa década de 70, acontecem alguns marcos interessantes da história do LIBS, que são os primeiros trabalhos que demonstram a viabilidade da aplicação de LIBS, por exemplo, na análise de aço, na análise de aerosóis, e também a aplicação de LIBS em reatores nucleares, visando o diagnóstico de corrosão. São, especialmente nessa casa de reatores nucleares, aplicações bastante complexas, e aí já dá para ter uma ideia de como logo no início o LIBS começa a demonstrar uma grande versatilidade com um grande número de aplicações. Nos anos 80, 2 aplicações bastante interessantes, que são justamente a possibilidade de análise de amostras líquidas por LIBS e também a análise de amostras de sólidos, ampliando ainda mais o leque de possibilidades para a técnica e demonstrando claramente a sua versatilidade. Nos anos 90, há alguns marcos interessantes, como o desenvolvimento do primeiro sistema portátil,
que é possível se levar, por exemplo, para a análise em campo, sem problema nenhum. Hoje já existem várias empresas que comercializam equipamentos portáteis. E também duas aplicações muito interessantes, que é a análise à distância, standoff, né, que foi demonstrada nessa situação em aplicações espaciais, que é uma outra área de aplicação bastante complexa e interessante, e também a análise submarina, né, underwater analysis, né, de amostras sólidas, por exemplo, de algum material de um naufrágio, alguma coisa assim. Nesse caso, esse tipo de análise, esse tipo de aplicação foi e vem sendo utilizado em estudos arqueológicos, de embarcações muito antigas, né, que vieram naufragar em algumas localidades no mundo. E no ano 2000, é criada a primeira Conferência Internacional de Libs, né? Desde então, ela é realizada bienalmente e tem se consolidado como uma das grandes conferências dedicadas à aplicação de laser em clínica analítica no mundo. E dois marcos interessantes, ainda na primeira década dos anos 2000, em 2004, quando o LIBS é a técnica aprovada para a missão Marte 2009, que é justamente o rover, né, que atualmente está, o Curiosity, né, que vem fazendo análise. Na verdade, são mais de um rover que já teve a técnica LIBS. E também no ano de 2004, a Applied Spectrum inicia suas atividades como empresa produtora de equipamentos LIBS. Bom, hoje não é tão mais comum, mas até algum tempo atrás, alguns anos atrás, às vezes era comum em algumas revistas se encontrar alguns acrônimos diferentes para LIBS, né? Então, os mais comuns que às vezes se encontravam em algumas publicações era o acrônimo LIPS, que via de Laser Industry Plasma Spectroscopy, o acrônimo LSS, de Laser Spark Spectroscopy, e o acrônimo LOES, de Laser Optical Emission Spectroscopy. Hoje, praticamente, isso não é mais um problema, praticamente está uniformizado na literatura e quase a totalidade das publicações anualmente utilizam somente o acrônimo LIBS mesmo. Bom, então voltando para a técnica LIBS, né, como nós definimos anteriormente, né, é uma técnica espectroanalítica que utiliza pulsos de laser para microamostragem, formação de um plasma, atomização, ionização e excitação de elementos químicos presentes em uma amostra. E ela utiliza a ablação a laser para realizar essa microamostragem. E o que seria a ablação a laser, né? Laser ablation? Primeiro, para a gente entender um pouco melhor o que é ablação a laser, a gente precisa saber o que é a ablação. E de acordo com o dicionário Webster, a ablação é definida como a perda de material de uma superfície por fusão ou vaporização. Pois bem, então para que ocorra um processo de ablação, há necessidade de absorção de energia. E essa absorção, em geral, né, no caso das aplicações de ablação em análise química, pode ocorrer através de descargas elétricas, como um arco ou uma centelha, ou então na forma de luz, utilizando pulsos de laser. Então aqui a gente já consegue ver que justamente a forma de ablação onde são utilizados pulsos de laser é definida como laser ablation, ou em português a ablação a laser. Um aspecto interessante que eu queria falar bem rapidamente para vocês é justamente sobre o laser. Laser, na verdade, é um acrônimo, né, uma sigla que vem do Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Fazendo uma tradução para o português, seria amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o funcionamento do laser, porque não é justamente o enfoque dessa apresentação, né? Falar sobre o funcionamento do laser, algumas características, seria tema certamente de uma única apresentação. Mas o laser ele tem algumas propriedades muito interessantes, né? Ele é uma fonte de radiação monocromática, né? Ele tem comprimento de onda bem definido. Ele é diferente, por exemplo, de uma fonte de radiação com uma lâmpada de cátodo oco, por exemplo, de chumbo, utilizada em absorção atômica, que essa lâmpada vai emitir os comprimentos de ondas de chumbo, mas não um único comprimento de onda de chumbo, todos os comprimentos de onda de chumbo que emitem com a energia que está sendo fornecida para essa lâmpada. No caso do laser, essa fonte de radiação tem apenas um único comprimento de onda. Por exemplo, a gente tem o laser de Miyagi, que opera no infravermelho com comprimento de onda de 1064 nanômetros. Então, essa fonte de radiação está emitindo apenas radiação
com comprimento de onda de 1064 nanômetros. Além disso, ele tem mais algumas propriedades bastante interessantes, como a alta intensidade. É uma fonte de radiação que é possível sim, com potências de até 10 a 12 watts. E também é uma fonte de radiação coerente e colimada, ou seja, os seus fótons eles estão em fase e o feixe se propaga na mesma direção. Bom, então, falando da ablação a laser, a gente pode então defini-la como um processo de remoção de material de uma superfície sólida, ou ocasionalmente um líquido, por irradiação com um feixe de laser. E há uma série de aplicações para laser ablation, para ablação a laser. Só para citar algumas, um exemplo bastante interessante é justamente a aplicação na deposição de filmes finos, né, para a produção de nanocristais, nanotubos, filmes supercondutores. Também aplicação para a fabricação de microestruturas tridimensionais, em geral em aplicações tecnológicas, até alguns materiais com aplicações óticas em fotônica. E também a aplicação na caracterização de materiais, né, através da análise química, que é justamente o que nos interessa aqui e sobre o que a gente vai falar mais um pouquinho. Bom, no caso das análises químicas, né, laser ablation é um processo que ocorre quando o intenso feixe de energia produzido por um laser pulsado é utilizado para a amostragem de uma porção de um material em uma amostra. Nesse caso, esse feixe de energia, ou esse laser pulsado, ele vai transformar parte da amostra sólida em um aerosol e, posteriormente, promover a análise química desse material. Então, né, laser ablation pode ser utilizado em análises químicas de duas maneiras. Seja na produção de partículas para posterior à análise por ICP óptico ou ICP-MS, né, no chamado laser ablation ICP-OES ou laser ablation ICP-MS, ou na análise da radiação emitida, que é o caso de LIBS, onde em vez de se conduzir as partículas por equipamento, no caso do LIBS, é feito a coleta dos sinais de emissão dos elementos presentes no plasma gerados durante o processo de ablação a laser. Um aspecto importante na aplicação de laser ablation análises químicas é justamente a interação entre o laser e o material da amostra. Essa interação, né, ela vai promover o aquecimento, a fusão e vaporização das amostras sólidas. E é justamente esses processos que vão determinar a massa que será removida durante a ablação. E alguns fatores afetam a massa que vai ser removida. No caso, são duas características dos lasers, fontes de laser utilizados, que são o comprimento de onda do laser e a duração do pulso do laser. E por que são importantes esses aspectos, né? No caso do comprimento de onda, né, essa interação ela muda conforme o comprimento de onda utilizado. No caso de comprimento de ondas longos, né, por exemplo, o comprimento de onda na região do infravermelho, em 1064 nanômetros, o principal mecanismo vai ser a ionização induzida por colisão. Enquanto, por exemplo, no caso de comprimento de onda curtos, por exemplo, 266 nanômetros na região do UV, o mecanismo principal da interação entre o laser e o material da amostra vai ser a absorção multifóton. Além disso, né, a duração do pulso vai ter um aspecto interessante também na massa do material que vai ser removido. Em geral, né, nas aplicações em LIBS e laser ablation, os lasers pulsados são utilizados lasers com diferentes comprimentos de onda e também com diferentes duração do pulso. Os comprimentos de onda são determinados em função dos materiais com que são produzidos esses lasers, e os comprimentos de onda podem ser, em geral, os pulsados mais utilizados são nanosegundos, picosegundos e femtosegundos. Porém, nas aplicações em LIBS e laser ablation, muito poucas aplicações utilizando laser de picosegundos e lasers decímeros são utilizados mais em aplicações geoquímicas. Em geral, nas análises químicas, a grande parte das aplicações utilizam lasers de NIM-YAG, que operam com um regime temporal de nanosegundos, e no caso e também alguns em lasers de femtosegundos, né, que são os lasers ultra rápidos, com laser de titânio safira. Bom, ainda sobre o efeito da duração do pulso, né, nesse slide, se a gente olhar nas figuras à direita, né, na primeira figura, na parte superior, é uma figura de uma cratera que foi produzida utilizando um laser de nanosegundos, né?
Quando são utilizados os lasers de nanosegundos, a remoção de massa ocorre por um processo térmico. Então, nós conseguimos observar na figura da direita que ocorre uma formação de uma espécie de uma borda na cratera, ao redor da cratera, né, onde foi removido o material da amostra. Essa borda, entre aspas, né, ela ocorre justamente pelo processo de ablação ser um processo térmico que vai causar danos, né, um certo dano ao redor da região onde foi feita a remoção de massa, a ablação do material. Por sua vez, quando são utilizados lasers de femtosegundos, né, se a gente olhando aqui para a figura da direita na parte inferior agora, nós podemos observar a formação de uma cratera muito mais bem definida e sem a ocorrência de bordas, como ocorre no caso da ablação com laser de nanosegundos. Essa diferença ocorre justamente porque, no caso do laser de femtosegundos, a remoção de massa ocorre por um processo não térmico, então não ocorre aquele tipo de dano térmico observado quando são utilizados pulsos de nanosegundos. E, além disso, né, as partículas que vão ser formadas são menores do que as obtidas com laser de nanosegundos e também mais uniformes, tem uma distribuição mais homogênea. E isso aí é um aspecto bastante interessante, né, especialmente para as aplicações de laser ablation em acoplamentos com ICP massa, por exemplo. Então, aqui já dá para a gente ter uma ideia que o laser de femtosegundos é muito mais utilizado em aplicações de laser ablation em CPMS do que em aplicações de LIBS, onde os lasers de nanosegundos prevalecem e provavelmente mais de 90% dos trabalhos publicados todo ano utilizam esse tipo de laser. Bom, então voltando agora a LIBS, né, a gente já falou agora sobre laser ablation, que é laser ablation, as aplicações, né, e é justamente o que deu origem ao LIBS, né? Então, como nós definimos inicialmente, é uma técnica espectroanalítica que utiliza pulsos de laser para microamostragem, formação de um plasma, atomização, ionização e excitação dos elementos químicos presentes na amostra. Bom, então, olhando para o LIBS, né, quando são aplicados pulsos de laser no material, há uma sequência de eventos que ocorrem, né, para a produção desse plasma induzido pelo laser. No caso, né, após a aplicação desses pulsos do laser, começa a acontecer essa sequência de eventos, que é o aquecimento inicial, seguido pela vaporização, dissociação de moléculas, ignição e formação do plasma, né, a expansão desse plasma, a subsequente atomização e ionização das espécies presentes nesse plasma e, posteriormente, a emissão ótica, que é detectada por LIBS e é o fenômeno que é medido. Então, de uma maneira um pouco mais detalhada nessa sequência de eventos, né, em uma escala temporal, nós podemos dizer que, por exemplo, nos instantes iniciais, né, dos pulsos de laser, né, a partir do início do pulso até aproximadamente 1 nanosegundo, após o final do pulso do laser, ocorre uma evaporação violenta da superfície de material. Há um aquecimento muito rápido e, de maneira muito violenta, ocorre a evaporação desse material presente na amostra, na superfície da amostra. Em seguida, aproximadamente 1 nanosegundos até 1 microsegundo após o final do pulso de laser, vai ocorrer a expansão da plasma de vapor de alta temperatura, que foi formado pelos pulsos de laser, e em seguida, entre aproximadamente 1 microsegundo até 0,1 milissegundos após o final do pulso do laser, começa a ocorrer a perda de calor por radiação, né, que é justamente o principal mecanismo que vai determinar a temperatura da pluma do vapor, a temperatura do plasma em si mesmo. E em tempos aproximadamente de maiores que 0,1 milissegundos até o final total do pulso após o final do pulso do laser, vai ocorrer a condensação, né, após a temperatura do plasma diminuir até a temperatura de ebulição da amostra. Eu quero destacar, né, que essas aqui são justamente a sequência de eventos que ocorrem no laser de nanosegundos. Eu não vou entrar nos detalhes da sequência de eventos que ocorrem no laser de femtosegundos, justamente porque a grande maioria das aplicações em LIBS envolvem os lasers de nanosegundos. E é claro que há algumas diferenças nessa sequência de eventos para esses dois tipos de laser, mas em função da grande maioria das aplicações utilizadas em lasers de nanosegundos, eu não vou entrar nesses detalhes referentes aos lasers de femtosegundos. Bom, só para a gente dizer de onde que vem o espectro LIBS, né? Aqui são os processos de absorção e emissão atômica que nós conhecemos e são utilizados em outras técnicas analíticas, por exemplo, a absorção na absorção atômica, a emissão
na emissão óptica, né, seja no ICP óptico, outras variantes da emissão óptica. Então, basicamente, nesse microplasma que foi gerado pelos pulsos de laser, vai ocorrer a absorção de energia pelos elementos presentes. Consequentemente, eles vão estar excitados e quando eles serão excitados e quando voltarem ao estado fundamental vai haver a emissão de radiação, né? Então são esses sinais de emissão, essa radiação de emissão que é detectada e dá origem a um espectro Libres, né? Na figura do slide, só para exemplificar, né, nós temos alguns exemplos para algumas linhas de cálcio, né? No caso, uma linha iônica e uma linha atômica de cálcio, no caso a linha atômica em 422,67 nanômetros e a linha iônica de 393,37 nanômetros. Então, é daí que vem o espectro Libres. Alguns aspectos importantes também em Libres é justamente o gás ambiente, o ambiente onde vai ser promovida as medidas, o processo de ablação, né? Em muitas situações, o uso de um gás inerte, como o argônio e o hélio, né, em vez do gás ambiente, né, do gás ambiente que a gente tem no laboratório, por exemplo, pode influenciar o processo de ablação. E pode influenciar justamente, né, quando a gente usa esses gases inertes, argônio e hélio, né, ao deslocamento do gás ambiente vai eliminar a contribuição que o nitrogênio e o oxigênio podiam dar no espectro Libres. Uma vez que essa contribuição não seria decorrente da amostra, seria justamente do gás ambiente, você pode ocorrer durante o processo de ablação, da formação do plasma, a emissão de linhas de nitrogênio e oxigênio do ambiente e que tem uma contribuição que não são da amostra. E além disso, né, quando se utiliza esses gases inertes, a gente permite justamente que seja possível fazer uma determinação quantitativa e qualitativa desses elementos, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio presentes na amostra. Porque aí a gente não vai ter justamente nenhuma contribuição de nitrogênio e oxigênio, por exemplo, do ambiente. Além disso, no caso específico do argônio, né, ele tem algumas características interessantes, que ele aumenta a temperatura do plasma, o que é bastante interessante, porque você vai ter uma densidade eletrônica maior, uma emissão maior, né? Consequentemente, você vai ter uma melhora na razão sinal do ruído, justamente em função do aumento do sinal do analito por essa maior temperatura e, como eu comentei, por uma maior densidade eletrônica. O hélio também apresenta uma atenuação do ruído, né, da razão sinal ruído, em função da atenuação da radiação do contínuo. Porém, em geral, o argônio é mais utilizado, um fator é justamente a questão de custo, né? E, em geral, o hélio é utilizado em aplicações de laser ablation, onde pode haver algum efeito do tipo de gás utilizado para o transporte. No caso do argônio, ele pode ser interferente em alguns isótopos que podem querer ser determinados justamente por laser ablation em CPMS. Bom, então, ainda falando sobre alguns aspectos interessantes, né, uma coisa que chama bastante atenção e tem que se dar uma atenção especial é justamente sobre a evolução temporal do plasma, porque é justamente essa evolução que vai determinar o momento mais adequado para a gente fazer as medidas em Libres. Então, se a gente estiver imaginando um pulso de laser de nanosegundos, né, mais uma vez, eu estou mostrando aqui uma evolução temporal do plasma para laser de nanosegundos, né, justamente porque eu comentei anteriormente, porque é o tipo de laser que contempla a grande maioria das aplicações em Libres. Então, se a gente aplicando um laser de nanosegundos, por exemplo, um laser de 5, 6 nanosegundos, nos instantes iniciais a gente tem uma formação de um contínuo muito intenso de radiação. Esse contínuo é formado justamente por uma série de processos que estão ocorrendo no plasma, né, como processo de aceleração, colisão de átomos, elétrons, íons, né, que vão formar esse contínuo de radiação. Então, se a gente fizer uma medida nesses instantes iniciais, por exemplo, em até 100 nanosegundos, nós vamos ter um espectro, né, como mostrado menorzinho na figura ali, com algumas características não muito agradáveis, né? Dá para notar que esse espectro ele tem um background, uma radiação de fundo muito intensa. Isso pode ser um problema, porque que ele pode mascarar linhas de menor intensidade, que não podem ser sendo observadas por essa radiação muito intensa de fundo, como também dificultar a identificação de alguns outros elementos presentes na amostra. Então, uma situação mais indicada seria justamente utilizar um tempo de atraso para fazer essas medidas. E em vez de fazer exatamente após
a aplicação dos pulsos de laser, se espera um determinado tempo, chamado tempo de atraso, um delay time, para fazer as medidas. E como a gente pode observar aqui, o perfil do espectro já é completamente diferente. É possível identificar uma série de linhas que na situação anterior não eram possíveis de ser identificadas, né? E isso é possível por quê? Porque o tempo de decaimento das linhas de emissão ela é menor do que o tempo de decaimento do contínuo, da radiação contínua do espectro. Então a gente pode, sim, embora a gente perde um pouco de intensidade dos sinais de emissão, mas nós podemos esperar um pouco para fazer a medida, porque como o contínuo decaiu mais rapidamente do que os sinais de emissão, a razão sinal-ruído vai ser muito melhor e aí sim é possível fazer uma medida mais adequada, identificar uma série de linhas de emissão dos elementos presentes na amostra que não eram possíveis se feita a medida, por exemplo, em 100 nanosegundos, como nós mostramos, e não por volta de 2, 3, até 10 microsegundos, como mostra essa última figura. Só para ter uma ideia melhor do efeito do tempo de atraso, né, aqui é um exemplo de um sinal de cobre da linha iônica 224.700 nanômetros, né? Isso aqui é do material de um tecido vegetal, um material vegetal de folhas, né? Não me lembro exatamente de qual material que é, mas aqui é só para exemplificar mesmo esse efeito. Nós podemos observar, né, que se a gente fizesse a medida exatamente em 1 microsegundo, a intensidade do sinal é maior, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, a intensidade do background, do contínuo, da radiação de fundo é muito maior do que nas outras situações. Se a gente já olhar, por exemplo, em azulzinho ali, o espectro obtido com 2 microsegundos, a gente obviamente observa uma diminuição da intensidade do espectro da linha de cobre, mas por outro lado, a diminuição na intensidade da radiação de fundo é muito maior do que a observada na linha de emissão de cobre. E nessa situação, você vai ter uma razão sinal-ruído melhor e é muito mais indicado você fazer a medida, por exemplo, em 2 microsegundos, ou eventualmente até em 3, do que em 1 microsegundo. Aqui é só mais para exemplificar para vocês visualizarem melhor qual que é o efeito prático do tempo de atraso. Bom, então um LIBS, né, com base nos fundamentos que eu passei para vocês, praticamente pode determinar toda a tabela periódica. Claro que há algumas dificuldades que podem acontecer em função de concentração presente, características da amostra, uma série de fatores que influenciam não somente LIBS, como outras técnicas analíticas, principalmente técnicas que permitem análise direta de sólidos. Mas, de forma geral, é possível a determinação de teores da faixa de ppm até porcentagem por LIBS, com bastante tranquilidade. Claro, como comentei anteriormente, pensando sempre em algumas características de amostras que podem influenciar os teores que efetivamente podem ser determinados. Algumas vantagens bastante interessantes que LIBS apresenta, né, comparado com outras técnicas analíticas, né, principalmente algumas técnicas que também permitem análise direta de sólidos, é que as análises são bastante rápidas, né? Por exemplo, em menos de um segundo é possível você fazer a análise de um ponto em específico. Claro que, em geral, você faz uma varredura de vários pontos na amostra, justamente pensando numa melhor representatividade, mas em poucos segundos você pode sim fazer uma medida. Além disso, ele permite a detecção dos chamados light elements, né? Os elementos leves, né? Que têm peso atômico abaixo do sódio, né? Que, por exemplo, são muito difíceis ou inviáveis de ser determinados por outras técnicas que permitem análise direta de sólidos, como o XRF, por exemplo. Além disso, pode determinar tanto os elementos orgânicos como halogênios, que nem sempre é possível ser determinado por outras técnicas de análise elementar, né, justamente em função da alta temperatura do plasma, né. Eu esqueci de comentar anteriormente, mas um plasma no LIBS para atingir temperaturas de mais de 10 mil graus Kelvin, né. Então, é claro que a energia do laser que está sendo utilizada que vai determinar essa temperatura, mas você pode tranquilamente ter temperaturas acima de 12 mil kelvins e com essa temperatura no plasma, praticamente você pode ionizar qualquer elemento da tabela periódica, inclusive elementos que são muito difíceis de ser ionizados, como por exemplo o flúor, que é muito difícil de ser determinado por outras técnicas de análise elementar. Além disso, né, LIBS tem uma vantagem porque ele tem alta sensibilidade para os elementos alcalino-terrosos, né, como lítio, berílio, magnésio, sódio, cálcio, potássio, entre outros, né, podendo fazer medidas até abaixo da faixa de ppm para esses elementos. Além disso, né, algumas outras vantagens interessantes também de LIBS, né, como eu comentei lá no histórico, né, foi demonstrada a viabilidade de aplicação de LIBS em amostras
líquidas, né? Então é sim possível fazer análise de amostras líquidas. É claro que não é o tipo de medida mais convencional para Libs, por uma série de efeitos que pode acontecer durante a formação do plasma, né? Mas é sim possível, você pode fazer tanto diretamente das amostras sólidas, como, por exemplo, a formação de também outras amostras como óleos ou suspensões, mas há uma série de estratégias analíticas que sim permitem análise de amostras líquidas por Libs. Uma outra vantagem muito interessante, e que é um diferencial de Libs comparado com algumas outras técnicas, é justamente a possibilidade de análises espacialmente resolvidas, né? Que é justamente a possibilidade da construção de mapeamentos químicos em 2 ou 3 dimensões, e também a análise de perfil de profundidade. Eu quero, por exemplo, eu tenho um problema analítico em que o que eu quero é justamente fazer uma determinação em diferentes profundidades desse material, por exemplo, uma célula solar utilizada para obtenção de energia solar, qual é a composição dessas diferentes camadas, desses diferentes layers. Então eu posso sim utilizar Libs para isso e fazer uma análise bem específica de cada uma dessas camadas, fazendo uma otimização bem adequada. Eu consigo fazer esse tipo de análise que é muito difícil para a maioria das técnicas analíticas que não utilizam pulsos de laser. Além disso, ela é uma técnica multielementar, né, como o ICP, e a possibilidade de fazer o acoplamento, né, e ser uma técnica complementar ao Laser Ablation em CPMS, né, nesse sentido de promover um screening rápido, né, antes de uma análise de CPMS, que é uma análise mais complicada, um equipamento bem mais complexo que o equipamento Libs, e permite também nesse acoplamento a chamada detecção dos elementos maiores e menores, né, os elementos maiores que eu digo são elementos em faixas de concentração que podem ter uma amostra, por exemplo, em porcentagem, que seria inviável de ser determinado por ICP-MS. Então, nesse acoplamento, você pode sim, através de Libs, fazer a detecção dos chamados elementos maiores, com teores maiores, até de porcentagem, e utilizando o ICP-MS, justamente fazer a medida de elementos menores na faixa de ppb presentes na amostra. Vamos iniciar agora a falar sobre a instrumentação utilizada em Libs, né? De maneira geral, é uma instrumentação bastante simples. Os sistemas Libs são basicamente compostos por um laser, né? A fonte de radiação, um conjunto óptico composto por espelhos e lentes que levam os pulsos de laser, o feixe de laser, até a superfície da amostra. Um sistema de lentes para coleta dos sinais de emissão, né? Que são gerados no plasma produzido pelo processo de ablação, e um sistema de detecção composto por um espectrômetro óptico e um detector para conversão dos sinais de emissão óptica em um espectro Libs. Falando agora sobre cada um dos componentes, né, o espectrômetro é um instrumento usado para separar os comprimentos de onda presentes, né, numa radiação eletromagnética, num espectro eletromagnético. O espectrômetro ele faz a dispersão dos comprimentos de onda que compõem a luz, né, para que essa possa ser coletada e analisada por um detector. Então, a luz, entre aspas, né, a radiação eletromagnética coletada pelo espectrômetro pode ser dispersa em um espectrômetro de 2 maneiras, por meio de um prisma ou de uma rede de difração, ou mesmo de um espectrômetro que tem os 2 componentes. E o uso ou não desses componentes vai determinar algumas características e tipos de espectrômetros. De maneira geral, em Libs, tem 2 espectrômetros que são os mais utilizados. Um deles é o Chese-Turner, que também é utilizado em outras aplicações. De maneira bem geral, não vou entrar em detalhes do funcionamento desses espectrômetros, que não é a função dessa apresentação, mas o espectrômetro Chese-Turner dispersa a luz em uma dimensão sobre o detector e utiliza redes de difração. Em alguns sistemas ela pode ser trocada ou não, em outras são fixas, mas há uma série de possibilidades de diferentes redes de difração que podem ser utilizadas. Uma vantagem justamente do Chese-Turner são a alta resolução que ele proporciona, porém ele tem uma desvantagem que ele atua em janelas espectrais relativamente pequenas, né? Pouco menores que 150 nanômetros, o que pode ser uma dificuldade para se fazer uma varredura mais ampla quando se tem elementos presentes na amostra em uma janela espectral maior. Um outro espectrômetro bastante utilizado são os espectrômetros com montagem óptica Echelle, né? Esses espectrômetros eles fazem a dispersão da luz em 2 dimensões sobre um detector. Então ele utiliza tanto um prisma como uma rede Echelle, uma rede de difração Echelle, e também apresenta uma alta resolução. Porém, ele tem uma desvantagem que é a baixa faixa de transferência de luz.
né, o que pode ser um problema para algumas aplicações de laser que trabalham com altas taxas de repetição, né, especialmente lasers de femtosegundos, onde você vai ter taxas de repetição muito maiores do que são utilizadas, por exemplo, num laser de nanosegundos, onde em geral se trabalha com 10 Hz. Bom, sobre os detectores, né, os três principais tipos utilizados, né, na verdade o que determina o tipo de detector que vai ser utilizado é muito o tipo de aplicação que você vai fazer da técnica LIBS, né, o tipo de problema analítico que você tem, o mesmo tipo de estudo que você está fazendo, né. De maneira geral, os três principais detectores utilizados são os dispositivos de carga acoplada, os dispositivos CCDs. Esses dispositivos ele tem um tempo de integração fixo, né, que geralmente é da ordem de 1 milissegundos, ou um pouco menor do que isso. Também tem os dispositivos de carga acoplada intensificados, que é uma variante do CCD com apresenta intensidades maiores, e é possível fazer a integração, controlar o tempo de integração, né? É possível você controlar o tempo que está chegando luz, entre aspas, ao seu detector. E, consequentemente, ele vai apresentar uma maior sensibilidade justamente em função dessa amplificação do sinal. Um outro detector que é usado, mas mesmo assim em poucas aplicações, em geral em aplicações muito específicas, onde não é nem aplicações analíticas, são mais aplicações no sentido de entender alguns processos que ocorrem nesse plasma, né, da química do plasma, que são os tubos fotomultiplicadores, as válvulas fotomultiplicadoras, né? Elas são bastante sensíveis, né? Porém elas têm um problema que não permitem determinações simultâneas. Você só consegue fazer a medida, por exemplo, de um único analito por vez, né? Então, o que limita muito a aplicação, porém pode ter um nicho bastante interessante justamente em estudos fundamentais, onde você está tentando entender algum processo do plasma utilizando apenas um elemento em específico. Bom, frente a tudo que foi falado sobre LIBS, né, desde o histórico, que remonta desde os anos 60 até a posterior consolidação a partir dos anos 80 e 90, né, e com base em todas as possibilidades e vantagens que eu comentei anteriormente para LIBS, né, se verifica um crescente aumento do interesse por LIBS, né. Nessa figura, esse gráfico de barras, né, eu retirei do Web of Science, foi acessado no final do mês passado, no final de junho, e eu utilizei apenas a palavra-chave Laser Industrial Breakdown Spectroscopy no título das publicações, e no período dos últimos 20 anos, as últimas 2 décadas, há mais de 2.800 publicações, né? Sendo que desse total, 2.780 artigos e 90 reviews, artigos de revisão, né? E a gente nota que, especialmente a partir dos anos 2010, há um aumento contínuo, praticamente anual, né, do número de publicações. E a pergunta que fica, né, por que o interesse de LIBS cresce a cada ano? Né, da onde que vem esse interesse? Quais as características da técnica que despertam esse interesse? Bom, para a gente começar a responder isso, né, vamos olhar primeiro para a sequência analítica, né? Quando nós vamos numa marcha analítica, fazer uma análise química, há uma série de etapas que tem que ser seguidas para que se possa obter um resultado confiável, um resultado real. E essas etapas vão desde a amostragem, que é a coleta da amostra, né, o preparo laboratorial dessa amostra, uma série de processos que vão desde a pesagem, decomposição, a separação de possíveis interferentes, a necessidade de algum ajuste químico para aí sim se fazer uma medida instrumental e se obter um resultado. Porém, né, e é uma dificuldade encontrada, é que cada uma dessas etapas da sequência analítica, a gente tem uma série de erros associados, que vai desde a amostragem, né, onde a amostragem foi apropriada, foi feita da maneira adequada, para que essa amostra seja representativa, né? No caso das etapas de preparo laboratorial, né, houve contaminação, a balança que foi feita a pesagem estava corretamente calibrada, durante a decomposição ocorreu alguma contaminação, alguma volatilização, né? Enfim, essa série de problemas que pode ocorrer durante a sequência analítica, durante o preparo da amostra. Então aqui já fica claro para a gente que boa parte dos problemas que pode ocorrer numa análise química são justamente das etapas relacionadas ao preparo de amostra, né? A manipulação laboratorial da amostra. Então, por que LIBS desperta? Porque LIBS tem justamente a vantagem de dispensar praticamente qualquer tipo de preparo da amostra, né? Ela pode dispensar ou minimizar consideravelmente, né? Então a gente pode ir direto da etapa de amostragem para a medida instrumental, e a quantidade de erros que nós
estímulos associados às diferentes etapas da preparação da amostra são eliminadas através da análise direta dos solos que Libres proporciona. Além disso, como vantagens adicionais, né, você vai ter não vai mais utilizar reagentes, então você vai ter uma minimização considerável, ou praticamente não vai ter mais geração de resíduos químicos. A minimização da contaminação, simplesmente pela não houver manipulação da amostra em todas aquelas etapas que eu mostrei no slide anterior, e isso vai acarretar, obviamente, uma redução dos custos de análise. Bom, então, fazendo um resumo, né, das características de Libres, que são bastante atraentes, né, e que são diferenciais em relação a algumas técnicas analíticas. A técnica permite tanto análises rápidas e in situ, é possível, né, fazer análise em campo, existem equipamentos portáteis que possibilitam esse tipo de análise. É uma análise multielementar e simultânea, então você pode, em uma única medida, você vai obter um espectro com todos os elementos presentes na amostra que você está analisando. Ela permite análise praticamente de qualquer tipo de amostra, sejam gases, líquidos e sólidos. É claro que há dificuldades associadas a cada um desses tipos de amostras, né? E muitas dessas dificuldades não são dificuldades encontradas por Libres, mas sim dificuldades encontradas por técnicas de análise direta de sólidos ou técnicas de análise direta de amostras sem preparo prévio dessas amostras. Um aspecto interessante é também que as massas amostradas são muito pequenas, é da ordem 0,1 a 250 microgramas. Aqui é um aspecto interessante, né, porque pode ser uma vantagem, mas também uma dificuldade, né? Uma dificuldade pode ser justamente, né, porque como você tem uma massa muito pequena, é muito difícil que você garanta que ela seja representativa do todo da sua amostra. Mas nesse caso é uma série de estratégias que são utilizadas e com muito sucesso, que é, por exemplo, você fazer uma amostragem em diferentes regiões da sua amostra, diferentes regiões da superfície dessa amostra, justamente buscando uma maior representatividade. Por outro lado, ela se torna bastante atraente essa questão de utilizar uma massa muito pequena, porque em algumas aplicações você não tem uma grande quantidade de massa disponível. Um exemplo muito interessante disso são as aplicações em química forense. Muitas vezes você está trabalhando em uma situação de um determinado crime, onde você tem uma amostra que é uma evidência de um crime, pode ser utilizada como uma prova de um crime, onde ela tem uma massa muito pequena. Essa amostra pode ser um fragmento de vidro, fragmentos de solo, algum material desse tipo. Então, não há possibilidade de você utilizar técnicas convencionais como ICP óptico e CPMS que requerem a dissolução da amostra. Qualquer erro que você cometer na preparo dessa amostra praticamente pode perder, né, uma prova em um crime. Então, esse tipo de abordagem não vai ser muito interessante. Então, nessa situação, você pode trabalhar com Libres justamente porque ele vai necessitar de uma amostra muito pequena, né, uma quantidade de amostra muito pequena e, inclusive, é uma série de aplicações na área de química forense muito interessantes, inclusive em algumas localidades, algumas polícias científicas na área forense, assim, utilizam sistemas Libres na elucidação de crimes. E o aspecto interessante é que ele pode dispensar totalmente o preparo de amostra e vai justamente, né, de encontro com aquelas vantagens que eu citei anteriormente e também de encontro a uma química analítica sustentável sem a geração de resíduos. Bom, só para dar uma demonstração da versatilidade da técnica, de certa maneira eu comentei lá no histórico, né, que em 2004 a técnica foi aprovada para ser um dos instrumentos do rover que no momento está na superfície da Lua. Na verdade, esses já são 3 rovers que utilizavam tecnologia Libres, que já foram enviados, né? O atual é o Curiosity, que ainda está em operação, e esse aqui é uma foto do Curiosity, na verdade uma ilustração de como seria ele operando na superfície lunar. E o sistema Libres está justamente nessa, vamos assim chamar, na cabeça do robozinho ali, e é possível ver ele aplicando um pulso de laser à distância para fazer as medidas Libres, né? E é bastante interessante, né? O rover atual, o Curiosity, ele está em operação, fazendo análises Libres desde agosto de 2012. Em média, ele faz mais ou menos umas 2 horas de medições a cada 2 dias. E desde do início das medidas, mais de 200 mil espectros Libres de mais de 1.500 amostras geológicas diferentes foram analisadas em Marte utilizando a técnica Libres, né? O que mostra a grande versatilidade dessa técnica analítica. Aqui, só para ilustrar, eu não sei se todos têm ideia do tamanho que são esses rovers, né? Nessa foto tem os 3 primeiros rovers que foram enviados, né? O Sojourner, que é o menorzinho, que foi em 1997, era
comparado com os irmãos mais novos e maiores, bem rudimentar, mas ele já tinha algumas tecnologias bastante interessantes. E, posteriormente, o Opportunity e o Spirit, que foram lançados em 2004, que já tinha um sistema Libs acoplado, mas não tão preciso e com tantos recursos como o rover atual, que é o Curiosity, que está desde 2012 em superfície lunar e que tem um sistema Libs bem mais avançado que o rover anterior. Só por curiosidade, né, nas próximas semanas, né, provavelmente até no final do mês, começo de agosto, vai ser lançado um novo rover, né, que é a missão Mars 2020 da NASA, e justamente é o rover Perseverance. Né? Esse rover ele tem algumas características adicionais comparadas com o irmão anterior dele, que é o Curiosity, mas ele também tem um sistema Libs ainda mais sofisticado, né, que permite fazer as análises em solo lunar. E ele deve ser lançado na janela entre 30 de julho e 15 de agosto próximo, né, com previsão de que ele pouse na superfície lunar por volta do dia 18 de fevereiro de 2021. Aqui é mais por curiosidade mesmo, para mostrar para vocês, e uma aplicação bastante interessante e desafiadora de uma técnica analítica, né, conduzida de maneira remota à distância, o que evidencia a grande versatilidade da técnica Libs. Bom, agora eu vou dar início a mostrar algumas aplicações, né, da técnica Libs. Há uma enormidade de aplicações possíveis para a técnica. Eu selecionei algumas que eu achei mais interessante aqui, né, só para ilustrar. E antes de começar a falar sobre essas aplicações, eu vou fazer uma rápida introdução sobre a Applied Spectra, né, que produz os sistemas Libs. Bom, a Applied Spectra ela é atualmente a fabricante líder de instrumentação analítica baseada em tecnologia de ablação a laser, produzindo sistemas de Libs, né, de Laser Ablation e CPMS, e também uma exclusividade que eu vou falar mais para frente para vocês, que são os sistemas Tandem Laser Ablation Libs da Applied Spectra. A Applied Spectra foi fundada pelo Dr. Richard Russo, pesquisador com mais de quase 40 anos de experiência em ablação a laser e análise de materiais. O Dr. Richard Russo foi cientista até o ano passado do Lawrence Berkeley National Laboratory, lá em Berkeley, na Califórnia, quando ele se aposentou. E desde 2004 ele está também com a Applied Spectra, que foi fundada como uma startup na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e posteriormente se tornou uma empresa que hoje é líder mundial na instrumentação baseada em laser ablation. Atualmente a Applied Spectra está localizada na cidade de West Sacramento, próxima à região central do estado da Califórnia, né, vizinho de Sacramento, que é a capital do estado, e conta com uma rede de representantes pelo mundo todo. Alguns aspectos interessantes da Applied Spectra, né? Ela é uma empresa totalmente focada nas tecnologias Laser Ablation e Libs. Ela não trabalha com outros tipos de equipamentos, só com equipamentos para Libs e Laser Ablation. A Applied Spectra foi pioneira, né, na introdução de instrumentos de Laser Ablation com femtosegundos, utilizando uma fonte bombeada de diodo de térmio. Isso aí foi uma proposição que revolucionou o mercado, e atualmente 90% do mercado de instrumentação de laser ablation com femtosegundos utilizam fontes bombeadas de diodo de térmio. Além disso, né, como eu comentei, a primeira e única empresa a oferecer um instrumento Tandem Libs e Laser Ablation, e contou com financiamento para pesquisa e desenvolvimento, suporte do Departamento de Energia do governo americano, Departamento de Defesa, da NASA, e uma série de outras linhas de fomento para desenvolvimento de instrumentação analítica nos Estados Unidos. E em janeiro de 2019, né, a Applied Spectra adquiriu a Australian Scientific Instruments, que era líder no mercado de produtos de laser ablation para geoquímica, né, e que era justamente uma linha de produtos que a Applied Spectra não tinha no seu portfólio de equipamentos. Aqui o maior sucesso da Applied Spectra, né, que é justamente a série J200, né, existem mais de 250 equipamentos desses comercializados em operação no mundo, né. Ele está disponível tanto na opção Libs ou Laser Ablation, como também na opção Tandem, com os dois, a possibilidade tanto de Libs e Laser Ablation, acoplamento com CPMS, possibilidade também de femtosegundos, e ele pode ser adequado e configurado para cada tipo de aplicação.
Aqui só para ilustrar, né, esses aqui são os equipamentos da Australia Scientific Instruments que foram adquiridos no início de 2019. São sistemas utilizados em geocronologia, em pesquisas geoquímicas e são sistemas de laser ablation que são acoplados com ICPs MS para esse tipo de análise, esse tipo de medida. Bom, falando agora sobre um equipamento diferencial da Applied Spectra, né, que é justamente o J200 Tandem LLA Libs, né? E o diferencial é justamente, no único equipamento você ter a possibilidade de fazer detecção Libs através, né? Você está detectando através da luz e utilizar as partículas geradas também, uma parte dessas partículas para fazer a medida de laser ablation, né? E isso é interessante porque você vai integrar uma série de vantagens, né? Que são, por exemplo, as vantagens de a determinação dos elementos menores e traços, com melhor perfil de profundidade, e também a análise de impureza na faixa de ppb que o Laser Ablation CPMS proporciona, com a possibilidade de chamados elementos maiores, né, que na faixa de até porcentagem, a faixa de concentração, que não tem dificuldade de ser determinados por CPMS, como também os elementos difíceis para CPMS, como carbono, flúor, oxigênio, que vão poder ser determinados por Libs. Então, esse instrumento, né, esse acoplamento, ele vai permitir uma maior cobertura elementar, praticamente de toda a tabela periódica, e estender a faixa de detecção da faixa de ppb até porcentagem. Bom, eu posso falar sobre um pouco sobre a Applied Spectra, né, os diferentes sistemas Libs e Laser Ablation que ela disponibiliza e comercializa. Eu vou mostrar alguns exemplos de aplicações analíticas do Libs, né. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é justamente, né, a análise rápida de amostras de mineração, né, utilizando o Libs. Nesta aplicação, né, foram utilizadas 8 amostras de materiais de referência certificados, né, de amostras de mineração, fornecidos pela African Mineral Standards. Os elementos que foram determinados, né, nesses materiais foram alumínio, cromo, magnésio, titânio, cálcio, silício, cobalto, cobre e níquel. E foi utilizado um sistema Libs J200 da Applied Spectra, operando com laser em 266 nanômetros, né, e o objetivo foi justamente demonstrar que Libs é um método analítico eficaz para aplicações na área de mineração. As amostras, né, os materiais de referência foram prensados no formato de pastilhas, né, pellets, procedimento similar do que é utilizado, por exemplo, para a produção de pastilhas para análise por XRF e algumas outras técnicas, e posteriormente foram analisados em 9 diferentes locais. Acho que na figura direita ali é possível identificar, né, os locais onde foi feita a amostragem, né, as crateras onde foram depositados os pulsos de laser, né, e os resultados foram utilizados utilizando o software de análise de dados da Applied Spectra. Bom, a calibração, né, foi utilizar uma calibração multivariada, né, onde foram obtidas curvas usando os materiais de referência certificados e o software da Applied Spectra, né. Para esse modelo de calibração multivariada foram utilizados 7 amostras para a curva e uma amostra para avaliar a exatidão e precisão do modelo. E aqui estão as curvas que foram obtidas, eu não vou mostrar para todos os analitos, né, mas só para exemplificar, por exemplo, para alumínio e cobalto, né, 2 elementos presentes, né, para alumínio nós temos uma curva que pega concentração de 2 a 12%, né, nesses materiais, enquanto para cobalto nós temos uma curva que cobre a faixa de concentração de 50 a 820 ppm. Bom, nessa tabela, né, estão os resultados que foram obtidos, né. À esquerda nós temos os valores de referência, né, o valor médio de referência para aqueles 8 materiais para cada um dos analitos, e à direita justamente os valores que foram obtidos através das medidas, né. A gente pode observar, né, que os resultados deixam claro, né, não foi a precisão, né, todas as medidas têm uma precisão de menor ou igual a 7%. Né. Então, esses resultados evidenciam que sim, Libs pode analisar a amostra de mineração para vários elementos, né, em uma faixa de concentração de ppm até porcentagem, com uma precisão adequada, no caso menor que 7%. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é a análise quantitativa de aço, né, de ligas metálicas usando Libs. Nesse caso, né, foram avaliadas 10 amostras, são 10 materiais de referência certificados fornecidos pelo Bureau of Analyzed Samples. Os analistas de interesse nesse caso foram carbono, silício, fósforo, cromo, manganês, níquel,
cobre e molibdênio. Foi utilizado um sistema J200 Libs Applied Spectra com laser operando em 1064 nanômetros, né? E o objetivo foi justamente demonstrar que Libs é um método analítico eficaz para análise de aços e ligas metálicas. Bom, aqui a calibração também foi utilizada uma calibração multivariada, da mesma maneira que do exemplo anterior, onde foram utilizadas 9 amostras para a construção da curva e uma amostra para avaliar a exatidão e precisão. Eu estou mostrando aqui 2 curvas de calibração, né, que foram obtidas justamente para o carbono e para o silício, né? Aqui outras 2 curvas para o fósforo e molibdênio. Nessa tabela são apresentados os resultados que foram obtidos, né, com os valores de referência e os valores detectados, né? Podemos observar, né, que para todos os elementos, né, houve uma correlação entre o valor detectado e o valor de referência e foi possível analisar as amostras de aços e ligas metálicas com precisão menor ou igual de 9,4%. Uma outra aplicação bastante interessante, né, e que aqui no caso do Brasil pode ser ainda mais interessante, despertar bastante interesse, é justamente a aplicação de Libs em análise de solo, em análise de plantas, né, relacionadas justamente à agricultura, né. Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês é justamente a aplicação de Libs para determinação de macro e micronutrientes em solos, né. Foram utilizadas amostras de solos de diferentes origens, né, e determinados, no caso dos macronutrientes, fósforo, cálcio, magnésio e potássio, e no caso de micronutrientes, carbono, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Nesses experimentos, né, foram utilizados um sistema Libs J200, operando com comprimento de onda de 263 nanômetros, e justamente, né, para demonstrar a capacidade de Libs, né, do sistema J200 da Applied Spectra para a determinação da composição elementar de amostras de solo. Bom, da mesma maneira que nos exemplos anteriores, né, para a quantificação foi utilizada uma calibração multivariada, né, e para a construção do modelo de calibração multivariada foram utilizadas novas amostras para a construção da curva, no caso essas amostras foram CRMs, e uma amostra para avaliar a exatidão e precisão. Aqui um exemplo, né, eu mostro uma curva de calibração obtida justamente para carbono, né, e aí é um exemplo bastante interessante, né, são poucas as técnicas que permitem a determinação direta de carbono, o Libs atende essa demanda e esse tipo de aplicação pode ser bastante interessante, né, justamente na quantificação do carbono no solo. Hoje há uma série de aplicações sendo desenvolvidas e muito se discute sobre crédito de carbono, sequestro de carbono pelo solo, e Libs pode ser uma ferramenta interessante justamente para esse tipo de aplicação, que é avaliado o teor de carbono no solo e ter possíveis aplicações na área, por exemplo, de crédito de carbono, entre outras aplicações nesse. Bom, nesse slide, né, aqui só para exemplificar melhor, né, os resultados que foram obtidos para a amostra utilizando essa curva de calibração obtida para o carbono, né, o valor de referência era 17.000 mais ou menos 1.000 ppm para o carbono e foi medido, né, um valor de 17.255 mais ou menos 1.254 ppm, né, e bastante interessante, né, porque aqui é possível fazer determinação de carbono com uma precisão menor ou igual que 7,3%. Ainda mostrando outros aspectos, né, aqui são os outros elementos que foram determinados, né, com a massa e o limite de detecção obtido para cada um dos elementos, né, e aqui fica evidente, né, que Libs permite analisar a amostra de solo com pouco ou nenhuma preparação de amostras e uma ampla faixa de concentração. O pouco a preparação de amostra que eu me refiro aqui é algum processo de necessário para a homogeneização dessa amostra, como algum processo de moagem, alguma coisa nesse sentido para que a amostra fique mais homogênea para poder ser feita a análise de Libs. E, em geral, esse material é prensado, feito uma pastilha similar ao que é feito em XRF. Bom, outra aplicação bastante interessante, a última que eu vou mostrar aqui para vocês, que é justamente, né, uma aplicação que utiliza o equipamento J200 Tandem de Laser Ablation em Libs e faz análise de folhas de plantas contaminadas. No caso, né, são folhas contaminadas com chumbo e arsênio, né?
as plantas, dessas folhas foram expostas por até 24 horas em uma solução contendo 500 ppm de chumbo e arsênio, e as medidas foram feitas utilizando o sistema J200 Tandem Laser Ablation Libs da Applied Spectro acoplado com o ICP-MS PQMS Elite da Analytic Iena, né? E o objetivo era justamente demonstrar a capacidade desse acoplamento do sistema J200 Tandem acoplado em ICP-MS para o mapeamento químico de folhas contaminadas. Aqui nós temos alguns resultados obtidos, né, alguns mapas químicos, né, que foram obtidos utilizando o sistema J200 Tandem da Applied Spectro acoplado ao ICP-MS da Analytic Iena. Aqui à esquerda a gente tem a folha, né, a imagem da folha que foi utilizada nesse experimento. No caso, todas as folhas utilizadas são provenientes da mesma planta, né? E no caso desses mapas químicos, eles foram obtidos por laser ablation ICP-MS e foram monitorados os isótopos potássio 39, cobre 63, estrôncio 88 e chumbo 208, né? E o que a gente pode observar, né, que houve a absorção do chumbo pela folha e ele é detectado principalmente na parte inferior dessas folhas e também, né, que ocorreu um deslocamento da ocorrência natural nessas folhas de chumbo, de cobre, potássio e estrôncio em função justamente dessa absorção do chumbo, né? Então, aqui é uma informação interessante que além de uma análise química que vai te dar uma intensidade do teor de um determinado elemento, ele está dando uma informação adicional que é justamente a distribuição de onde esses elementos estão numa amostra, né? E aqui o que acontece nessa planta, nessa folha, em função da absorção de chumbo, por exemplo. Bom, aqui agora nós temos os resultados, né? Esses são mapas químicos que foram obtidos tanto utilizando laser ablation ICP-MS como Libs. No caso, né, para potássio e arsênio, foi utilizado laser ablation ICP-MS, que são as duas primeiras imagens da parte superior, e para as imagens da parte inferior foram obtidas usando Libs, né, que são as imagens para o magnésio e o cálcio. É interessante notar, né, que esses mapas químicos, né, esse mapeamento químico, nos mostra, né, que o arsênio foi absorvido pela folha e detectado em toda a sua estrutura celular, né, de maneira um pouco diferente do que ocorreu com o chumbo que nós mostramos no slide anterior. E, além disso, né, também foi observado que o potássio, cobre e estrôncio, que ocorre naturalmente nessa folha, sofreram um deslocamento também, né, durante a absorção de arsênio. Da mesma maneira que eu comentei anteriormente, uma informação que somente numa análise química normalmente você não conseguiria. Então, esse acoplamento permite a obtenção desses mapas químicos, esse mapeamento químico e também a obtenção desse tipo de informação, né, e fazer esse tipo de correlação no caso dessas plantas, justamente do efeito de um possível contaminante numa planta. Bom, nesse slide, né, só para finalizar essa aplicação, são mostrados mapas químicos que foram obtidos por Libs para carbono, hidrogênio e oxigênio. E o que é bastante interessante, né, que observando esses mapas que foram obtidos com folhas a folha controle, que não foi exposta à contaminação de arsênio, e as folhas que foram expostas por 6 horas e 24 horas, é possível notar que houve uma diminuição dos teores de carbono, hidrogênio e enxofre na região foliar, e isso evidencia, né, que o arsênio causa um dano, né, ele danifica a estrutura natural dessas folhas. Bom, então finalizando essa aplicação, né, a combinação de laser ablation ICP-MS e Libs, né, fornece uma capacidade inovadora e exclusiva para analisar e mapear simultaneamente todos os elementos de uma amostra, né. E no caso dos resultados que nós mostramos nos slides anteriores, mapas elementares mostraram, né, que a absorção de chumbo e arsênio ocorreu por diferentes caminhos nas folhas, né? E Libs permitiu também detectar a diminuição dos teores de carbono, hidrogênio e enxofre na folha e correlacioná-los, né, com a absorção de chumbo ou arsênio. Além disso, né, esse tipo de mapeamento elementar, mapeamento químico simultâneo, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de amostra, né, incluindo tecidos biológicos, ligas metálicas, baterias e uma série de outros materiais. Quero agradecer a todos pela atenção e a partir de agora nós vamos estar disponíveis para dúvidas e perguntas, né?
E, eventualmente, para quem não puder participar, dúvidas técnicas e comerciais podem ser encaminhadas para mim, né, através do e-mail flavio@dpunio.com.br e também para o Elcio Orbe através do e-mail eoliveira@dpunio.com.br. Mais uma vez, muito obrigado e eu fico à disposição para as dúvidas e perguntas.